Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, Fato do Dia, Aniele Franco e o buraco negro racista. Olha, vai dar muito o que falar, mas aqui a gente vai separar as narrativas dos fatos e também da nossa opinião. Mas eu quero que você opine em uma coisa. Vai aqui embaixo e opina no IBEST, o Oscar da internet brasileira, que o Antagonista é o melhor site de política do Brasil. Vocês já opinaram tanto que a gente está no top 3, sabia? Agradeço demais os votos e peço que vocês continuem votando para a gente comemorar juntos essa premiação aqui para o Antagonista. Enquanto você opina nisso, nós vamos aqui trazer os fatos primeiro, depois a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e a minha opinião sobre o que está acontecendo no dia de hoje. Uma declaração da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, aquele quadro Bom Dia, Ministro. Quais serão os fatos, hein? Vem comigo. Bom, vamos aos fatos. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que recentemente bombou na mídia e nas redes sociais por causa de uma declaração racista de uma assessora dela, voltou aos trending topics. E isso por quê? Olha que coisa, por causa de um pronunciamento num daqueles programas oficiais do governo chamado Bom Dia, Ministro. Isso não existe de agora, tá, gente? Isso é a mídia oficial que existe desde sempre. Esse tal do Bom Dia, Ministro é uma espécie de rodízio em que os ministros do governo são chamados para uma assessoria de imprensa na forma de entrevista. É uma mimetização do jornalismo, é uma divulgação oficial. Isso não tem nada de errado. Todos os governos em todo o mundo têm isso. São as divulgações oficiais que às vezes são feitas por meio de formatos jornalísticos para facilitar o entendimento. Geralmente é uma coisa que não chama muito atenção porque ela é oficialesca, ela é meio chata, então não bomba muito, mas a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, bombou. E especificamente por causa de um trecho em que ela fala a fake news que denegrir e buraco negro são palavras de origem racista e também fala em algo que ela não define o que seja, que é o tal do letramento racial. Vamos ver aqui a ministra. Hoje existem muitas palavras que a gente tem tentado muito, sempre que a gente pode comunicar de maneira bem tranquila, dizer, olha, essa palavra é racista. Por exemplo? Por exemplo, denegrir. Vou dar um exemplo, assim, eu acho que é uma palavra que o movimento negro e que as pessoas que hoje têm consciência e letramento racial não usam de forma nenhuma. Ou, por exemplo, saímos desse buraco negro. A gente escuta muito isso. Muito. Alma branca. Exato. Aqui, a ministra fala em duas palavras, denegrir e criado mudo, dizendo que teriam origens racistas. Não tem. Denegrir vem do latim denigrare. O buraco negro, ele tem mais ou menos a mesma origem, que é a observação da natureza, o claro e o escuro. Não tem nada a ver com a questão racial. Essas duas palavras, na verdade, só denegrir, buraco negro, para falar a verdade, é a primeira vez que eu ouço como um conceito racista, já que a ciência explica bem o que é um buraco negro. Agora a gente tem foto do buraco negro e ele chama buraco negro porque a cor dele é a cor negra. Enfim, não é um julgamento moral sobre o buraco negro, até porque não é possível julgar moralmente um buraco negro, mas enfim. Denegrir estava numa lista que circulou há tempos atrás de uma agência de checagem, a agência Lupa, que depois teve que checar a checagem. Ela fez uma lista enorme de termos que teriam origens racistas. A origem era tudo inventado, não tem pé nem cabeça. E depois ela própria teve de checar a própria checagem que havia sido feita. Essa coisa do letramento racial a gente tem ouvido muito porque virou
um mercado muito interessante. Não é um conceito tirado do nada, tá? Ele é um conceito que vem dos Estados Unidos. Você deve estranhar essa palavra letramento racial. Por quê? Porque é um conceito americano, importado exatamente como de lá e enfiado goela abaixo aqui sem adaptar à nossa realidade. Ele funciona mais ou menos como funcionou aquela tradução ruim de telemarketing, que no começo a gente ouvia tanto. Eu vou estar fazendo, eu vou estar não sei o quê, porque era uma tradução ruim. O letramento racial também é uma tradução ruim do inglês. Ele vem de racial literacy, que é um conceito produzido pela antropóloga afro-americana Frances Windenstein. Ele depois foi traduzido em alguns lugares do mundo. A tradução dele da palavra é ruim e a tradução para a realidade não foi feita. O letramento racial que a gente vê nas empresas, ele é uma cópia do que a gente tem nos Estados Unidos, sendo que o Brasil é um país mestiço, de maioria de pardos e pretos, e os Estados Unidos tiveram segregação racial e tem hoje uma população negra de aproximadamente 12%, bastante minoritária. Poderia ser uma fala solta da ministra, isolada, mas não é. É uma forma de agir, institucionalizar a pauta supostamente de interesse identitário. Eu digo supostamente por quê? Porque o interesse identitário precisa ter nexo com a realidade, com o tamanho daquele grupo. Então, se a sua identidade é a identidade das mulheres, qual é o tamanho desse grupo e qual é a consequência prática dessa medida na vida dessas mulheres. Eu falo supostamente por quê? Porque o discurso parece identitário, mas as consequências práticas ou não se veem, ou elas não têm nada a ver com a causa que dizem defender. E aqui nós vamos a um projeto que está para ser votado, o 8889 de 2017, que está em regime de urgência e institucionaliza cotas identitárias nos serviços de streaming. Exatamente, você deve conhecer esse projeto como o projeto que vai deixar a Netflix mais cara, porque esse projeto prevê. Uma das principais coisas é que 10% do faturamento dos serviços de streaming sejam utilizados para a produção de conteúdo nacional. Estou falando para você, 10% do faturamento. Você que é comerciante, você que é empresário, sabe? É de tudo que entrar, não é do lucro, ok? Entrou, mesmo se tiver prejuízo, vai ter que gastar 10% daquilo em produções nacionais, em produções brasileiras. Isso é um ponto. O outro ponto é quando a gente começa a ver que a pauta da lacração, que é a pauta que finge defender minorias com um discurso que simula o discurso identitário, mas é um discurso muito utilizado na área comercial, na verdade, é algo importado dos Estados Unidos, que faz sucesso em empresas. A gente vê isso virando lei, e isso é gravíssimo, porque a lei afeta diretamente a realidade, a liberdade e os direitos. E para que isso seja afetado, você tem que lidar com a realidade. Não é o caso aqui. Quando se estabelece o conteúdo audiovisual brasileiro, que é 10%, tem uma cota dentro da cota, que é o conteúdo audiovisual identitário. Existe definição disso? Não, foi criada. Conteúdo brasileiro que aborde temas vinculados à garantia de direitos de pessoas pertencentes a grupos incentivados. O que são grupos incentivados? Não tem definição, é criada nessa lei. Grupos incentivados: mulheres, negros, indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, conforme autodeclaração. Ok? Não precisa verificar se é. Se a pessoa se declarar, ok. Pessoas com deficiência, aí não é autodeclaração.
e grupos em situação de vulnerabilidade social com reduzido acesso a serviços e meios de criação, formação, produção, registro, fruição e difusão cultural que requeiram maior reconhecimento e proteção de seus direitos sociais e culturais. Portanto, para estes, a medida é que eles requeiram maior reconhecimento, né? Ficou subjetivo, se eles têm de requerer ou se é o que se considera que se requer. A produtora identitária brasileira é a que tem a titularidade direta ou indireta de pelo menos 51% do capital total e votante de pessoas pertencentes a grupos incentivados. Então aí a gente tem esta lógica, esta mesma teoria dos Estados Unidos que vem sendo implementada aqui no Brasil com muito sucesso na área comercial, sendo utilizada para uma outra coisa, que é o Estado dizendo como as empresas funcionam. Isso está para ser votado. PL 8889 de 2017, o que vai deixar o streaming mais caro, vai colocar lacração no streaming e quer dizer até que empresa que contrata com a empresa de streaming. Quais serão as narrativas para isso, Brasil? Vem comigo. Gente, a lacração não cansa de passar vergonha. Por isso é que eu digo, quem lacra não lucra. E como não lucra, tem que se enfiar num carguinho no governo. Que é precisamente o que aconteceu com essa Aniele, cuja grande realização na vida é o quê? Ela é irmã da Marielle. Ela teve uma tragédia na vida dela, a irmã dela virou um símbolo. Então ela ganhou um cargo no governo. Ela é o quê? Ela é da turma da lacração. É só lacração, não tem uma coisa que essa mulher fez no governo que não seja lacração. E tá ganhando um salário nababesco. Porque, olha, PT é boquinha. E esse povo da lacração tá ocupando todos os espaços para fazer o quê? Para fazer nada. Para ficar encostado e falando bobagem. Essa ministra, que já no ministério dela não faz coisa nenhuma, foi enfiada goela abaixo de uma empresa particular, que é a Metalúrgica Tupi, para ser membro do conselho pelo governo Lula. Como o BNDES tem uma participação lá, o Lula enfiou goela abaixo. Essa mulher entende alguma coisa de metalurgia, de empresa, de não sei o quê? Não, nem de igualdade racial entende. Porque ela, sendo ministra da Igualdade Racial, precisou demitir uma assessora por racismo. Então, problema, né? Mas enfiou na empresa. Agora, esse é o tipo de gente que está aí no governo Lula. É só para fazer farra, é só para fazer fuá de internet, é só para fazer o Brasil passar vergonha, né? Faz o L agora, é isso que você queria? Como é que chama a pessoa que se recusa a desconstruir o racismo estrutural? Racista, né? Racista. Esse povo vem com esse papinho de que tá ali só querendo falar a origem da palavra certo, e isso e aquilo. Não é nada, quer licença para poder ser racista. E quando aparece alguém corajoso, como a ministra Aniele, falando as verdades. Nós estamos no século 21. 2023 não dá para usar a palavra de origem racista, denegrir, buraco negro. Por que não buraco branco? Porque tudo que é ruim sempre tem que ser colocado na conta do negro. Ai, mas não é de propósito, só que está fazendo. A gente precisa se desconstruir. As pessoas que passam por letramento racial sabem muito bem do que eu estou falando. Nós criamos estereótipos de como ver as pessoas brancas e como ver as pessoas pretas. E toda a linguagem e todo o relacionamento social são erigidos em torno disso. É por isso que a gente não tem igualdade nesse país. É um país escravagista, é um país escravocrata desde sempre. Só que as pessoas não querem reconhecer seus privilégios. As pessoas querem manter os seus privilégios e fingir que estão brigando por liberdade de expressão. Aí vem a ministra Aniele Franco, quebra com tudo, começa essa gritaria do fascismo na internet.
Mas assim, não passarão, os tempos mudaram. Todas as empresas já têm programa de letramento racial. A pessoa que se recusa a fazer letramento racial, vai na internet falar que você se recusa para ver qual vai ser a reação justa e indignada do Brasil que quer se desconstruir. Nós precisamos mandar para frente, essa é a proposta do presidente Lula, mas é claro, as forças do atraso jamais vão se conformar. Qual é a minha opinião depois de tudo isso? A minha opinião é que o Brasil está subestimando o perigo de institucionalizar a lógica da lacração. Você deve falar assim, não, mas a lógica da lacração já está em todos os lugares, já está aí na mídia, tem jornalista, muito jornalista que se rende à lacração, está nas redes sociais, está nas propagandas. Se isso já é um problema do tamanho que é, sendo algo localizado numa elite da sociedade civil que cala os demais, vocês avaliem o perigo que é essa lógica virar regra de governo. É precisamente diante disso que nós estamos agora. A ministra Aniele Franco espalhou fake news. Denegrir não tem origem racista, buraco negro também não. Mas por que ela faz isso? Não estou falando motivação pessoal dela, porque eu não sou telepata, eu não tenho como saber. Por que grupos fazem isso? Pegam palavras que não têm origens racistas, inventam uma origem e começam a falar isso. Primeira coisa, isso vira o controle do discurso. Se um grupo de elite faz um index prohibitorum, um índex de proibição de palavras, e que não tem base nenhuma, porque eles dizem o quê? Que o problema é que a origem da palavra está maculada. Aí, se você fala, não, a origem não é essa. Ah, mas então, olha, a origem não é essa, mas não vamos usar do mesmo jeito. Você cria um grupo que pode inventar regras do nada para atribuir a pessoas aleatoriamente intenções malignas que ela não tem. Funciona como? Inventa que buraco negro tem origem racista. Aí vai atrás de todo mundo que falou buraco negro e fala, você é racista, você precisa se desconstruir. E essas pessoas que fazem essa perseguição acabam se tornando líderes. É por isso que você vê em praticamente todas as empresas brasileiras cursos de letramento racial. O letramento racial que a gente tem no Brasil, ele é negacionista. Ele é tão científico e tão ligado à realidade, quanto, sei lá, eu fazer um treinamento de tarô, um treinamento de astrologia. Por que você não vê treinamento de tarô e de astrologia para a tomada de decisões empresariais? Porque não tem ninguém do tarô e da astrologia perseguindo as outras pessoas e dizendo que elas são muito malignas se elas não aceitarem aquilo em que eles acreditam. O letramento racial, a tradução de racial literacy já é uma coisa ruim. Vocês imaginam a tradução do contexto. Trouxeram dos Estados Unidos algo que é adequado à realidade dos Estados Unidos e sem mudar nada estão enfiando goela abaixo aqui, que tem uma realidade completamente diferente. Qual é a chance disso dar certo? Agora nós temos isso colocado como política de governo. E não só porque a ministra Aniele Franco está falando. Nós temos uma lei que está para ser votada, que é o tal do PL da Netflix. E todo mundo falando, gente, se for aumentar a lacração na Netflix, só vai ter filme falando todes o tempo todo, porque a Netflix não precisa aumentar a lacração. Não dá nem para entender, né? Como é que alguém quer aumentar a lacração na Netflix? Acho que nem dá. Porque a Netflix é só lacração, o tempo todo. Ocorre que não é só na Netflix. Eles querem mexer com todo e qualquer serviço de streaming que esteja operando no Brasil. E existe essa questão da aplicação do dinheiro que está todo mundo prestando atenção, mas eu trago a sua atenção para outra coisa. Essa questão de você oficializar que o governo estipule cotas de empreendimentos relacionados à sua empresa,
que tem de ter um tanto de capital social nos grupos que o governo diz ser minoritários, isso é muito problemático. Aqui, o que a gente tem é um conceito, vou até ler o nome aqui, grupos incentivados. Esse conceito foi inventado. Ele é inventado. Qual é o critério para você escolher quais são os grupos incentivados? São mulheres, negros, indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, conforme autodeclaração. Qualquer um que se autodeclarar desse grupo não tem checagem nenhuma de acordo com o projeto. Ele automaticamente é favorecido nos serviços de streaming por uma lei do governo. Vocês percebem? Empresas que tenham pessoas controlando a empresa desses grupos serão favorecidas. Se a pessoa se autodeclara, quem garante que empresas escolhidas do governo não serão empurradas goela abaixo das empresas que estão ali? A Netflix acho que é até capaz de gostar, né? Porque o nível de palhaçada que está virando tudo que eles estão fazendo, enfim. Mas a gente tem a Amazon, a gente tem outros serviços de streaming, como a HBO, que trazem ficção mesmo, trazem filmes do mundo inteiro. A questão econômica é a primeira. A outra é a idiotização das pessoas. Como a arte está tendo o seu significado distorcido neste projeto, a gente traz a idiotização. A arte sempre foi utilizada ou como drama ou como comédia para o ser humano enfrentar os seus grandes dramas existenciais. Ela não é feita para fazer serviço social. Filme não é ONG. Ele não tem que ter propósito social. Ele pode, por exemplo, ter o propósito só de chocar. Ele pode ter o propósito de fazer rir. Ele pode ter o propósito de fazer pensar. Ele não precisa ter um propósito social. Ele é arte. A arte pode ter um propósito social e às vezes é chatérrima até por causa disso, mas não é este o propósito nem o significado da arte na vida humana. Este projeto de lei está querendo fazer isso. Então vai ter que ter o quê? A escolha ali, o vilão vai ser daqui a pouco, este é o vilão, como se a gente fosse criança. Esse tipo de intromissão do governo, em que o governo escolhe determinados grupos que ele diz que são minoritários, para fazer parte desse grupo o critério é autodeclaração, e isso é enfiado goela abaixo das pessoas, é um movimento muito perigoso. Esse movimento dentro das empresas já trouxe a gente a um estado social em que ninguém mais abre a boca para falar nada, em que as pessoas que praticam bullying, que são as mais violentas e que são as mais autoritárias, são as que estão tendo ascensão social. Vocês imaginem institucionalizar esse tipo de coisa. Vamos abrir o olho. Bom, quero saber agora qual é a sua opinião. Clica aqui embaixo e me diz o que é que você acha, primeiro, do buraco negro. Depois, da história do streaming, que tá para votar aí semana que vem. E, enfim, não esquece de votar aqui embaixo no Antagonista para ser o melhor site de política, de acordo com o IBEST, que é o Oscar da internet brasileira. Eu já agradeço aqui você que trouxe a gente até aqui aos top 3. Muito legal. Muita parceria de vocês que gostam do jornalismo independente. Demora nem 10 segundos para votar. Aproveita e compartilha esse link com seus amigos que também gostam de jornalismo independente. Não esquece de deixar para mim o meu joinha. Não esquece de compartilhar o Narrativas Antagonista. Amanhã, dia de finados, eu não estou aqui, mas eu deixo uma edição especial para vocês na próxima sexta-feira, combinado? Beijo, até lá!